Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 2, Contemplando Deus. Autor Miguel Má. Título da semana 4, Absorvido pela vida, constrangido pelo amor, uma nova criatura. Quinta-feira. Ler com oração 2 Coríntios 5:5, que diz: Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito como garantia da obra de Deus em nós. Temos contemplado ao longo da mensagem desta semana o plano de Deus, e especialmente como nos preparou uma habitação celestial, dando-nos como garantia o Espírito. Em 2 Coríntios lemos: Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Capítulo 5, versículo 5. A expressão outorgando-nos o penhor do Espírito significa que o Espírito que nos foi dado é a nossa garantia de sermos transformados. Por isso temos de aprender a usar o Espírito, pois quanto mais usamos, mais somos transformados. O trabalhar do Espírito em nós produz crescimento e maturidade. É por essa razão que Satanás não quer que usemos o Espírito. O Senhor nos deu o Espírito 7 vezes intensificado para podermos enfrentar o mundo que está cada vez pior. De acordo com o nosso comportamento, podemos avaliar se usamos ou não o Espírito. Quando o usamos, ficamos entusiasmados e alegres, como crianças que não param quietas, pois estão cheias de energia. Devemos perguntar-nos como está o nosso viver diante de Deus. Ora, ninguém precisa falar com a criança que brinque e se movimente, pois é algo natural e espontâneo. E quanto a nós? Temos sido espontâneos, alegres, vivos e cheios de energia ao usar o Espírito? Portanto, amado leitor, precisamos usar o Espírito e não ficar parados nas reuniões da igreja. Sejamos como crianças cheias de energia. Deus nos outorgou o Espírito para sermos ativos e alegres. Se reuníssemos 10 crianças, elas não ficariam paradas e sentadas, mas se reuníssemos 10 irmãos que receberam o Espírito 7 vezes intensificado, como se comportariam? Não seria normal ficarem sentados, olhando para cima, aparentando estar doentes. Do mesmo modo que não é necessário falar com a criança para brincar, o normal é não precisar que alguém nos ordene a usar o Espírito. As promessas de Deus se cumprirão em nossa vida, sendo o Espírito nosso penhor e garantia. É o que lemos no versículo seguinte, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios 1, versículo 22. De modo semelhante, Efésios registrou que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Capítulo 1, versículos 13b e 14 do livro de Efésios. Nós herdaremos a Deus e teremos um corpo glorificado, sendo o Espírito a garantia de que isso acontecerá. Lembremos que foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Os versículos seguintes demonstram uma reação positiva que devemos ter ao saber o que Deus já preparou. 2 Coríntios 5, versículos do 6 a 8, que dizem: Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amado leitor, nessas passagens da Bíblia, vemos uma atitude positiva, de bom ânimo, fé
e plena confiança. Assim também deve ser nosso viver diante do que Deus preparou e garantiu por meio do Espírito. Em seu viver, você tem manifestado o Espírito 7 vezes intensificado e tem sido como uma criança diante de Deus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.